E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Lucas Souza e vamos para a quarta aula do nosso curso completo de JavaScript. Nessa aula, a gente vai entrar no último ponto dos fundamentos da programação, dos fundamentos do JavaScript, que são as estruturas de repetição, os famosos loops. Os loops é a forma que a gente tem quando a gente quer repetir um certo trecho do nosso código várias vezes, dependendo de alguma condição que a gente der ao programa. Beleza? Bora lá. Então, bora aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. Já estou com o Chrome aberto, o Visual Studio rodando também, e já criei também o arquivo da aula 4. Bom, no quesito estruturas de repetições, nós temos 3 sintaxes que a gente pode utilizar e cada uma tem as suas pequenas diferenças, mas elas vão fazer o que a gente precisa, que é repetir um trecho de código até que alguma dada condição seja satisfeita. Então vou começar com a estrutura mais simples que temos, que é o while. O while, ele tem a seguinte sintaxe. Vou colocar aqui. While. Aqui a gente vai ter uma condição. E vamos ter umas chaves e o corpo da nossa estrutura. Então, aqui, enquanto essa condição ela for verdadeira, o que tiver aqui dentro, no corpo, ele vai se repetir até que isso se torne falso. Vamos fazer um exemplo aqui bastante simples. Vou supor que eu quero aqui o número, começar ali no 0, padrão, enquanto o número for menor que 5. Beleza? Então eu quero repetir, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar aqui no nosso DevTools esse número sendo contado, ele aumentando o valor dele. Então vou colocar aqui console.log número. Opa, aqui eu esqueci de colocar o. E eu preciso alterar, né, esse número aqui para ele ir aumentando a cada interação do meu loop. Então número mais. Então o que eu espero que aconteça aqui a hora que eu salvar esse arquivo e ele for rodar aqui no meu DevTools? Eu espero que apareça do 0 ao 4. E aí eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem aqui do 0 ao 4. Então, o que essa estrutura de repetição faz? Como que o interpretador está lendo isso daqui? Então, eu declarei uma variável chamada número, que inicia no 0. E aí eu estou dizendo aqui, ó, enquanto a minha variável número for menor que 5, repita isso. Então, o interpretador faz o seguinte. Ele vem aqui, verifica a condição. No início ele vai estar 0, né? Então, 0 é menor que 5? É. Ele vai dar o console log, vai jogar aqui na tela pra gente e vai somar 1 na variável número. Aí ele volta lá pra cima. 1 é menor que 5? Por que é 1 aqui? Porque eu alterei aqui embaixo. Então, isso vai se repetindo até que a hora que chega aqui é 5. 5 é menor que 5? Não é menor que 5, ele é igual. Então, ele vai cair aqui para a linha de baixo, diretamente. Vou colocar aqui um acabou. Então, ele vai se repetindo aqui e chega até o final e dá o acabou. Legal. Quando for utilizar o while, bastante importante prestar atenção se você está alterando as variáveis que estão aqui na condição. Porque se você mantém a mesma coisa e essa variável fica sempre verdadeira, você vai acabar entrando num loop infinito. Infinito entre aspas, né? Porque vai chegar num limite, o próprio navegador, se você estiver rodando no navegador, ele vai estourar a memória, ele vai parar de funcionar, e aí ele vai cortar o processo. E se estiver, por exemplo, rodando em um servidor com um node, alguma coisa, ele também vai aumentar o uso de memória absurdamente, e aí ou vai travar seu servidor e você vai ter que parar ele, ou você vai ter que ir lá e matar o processo na mão. Vou rodar aqui um exemplo de um loop infinito e a gente vê se a gente consegue parar ele antes de estourar tudo aqui. Vamos lá. While true. Vou colocar um valor aqui primitivo, diretamente verdadeiro. Nunca vai se alterar. É verdade esse bilhete. E vamos ver o que acontece aqui no nosso navegador. Pra vocês verem que loucura. Então aqui, eu, em nenhum momento eu vou estar alterando a veracidade dessa condição aqui. Ela vai estar sempre verdadeira. Então ele já começa aqui, ó. Olha quantas vezes está. Já está passando dos 5.000. E não para.
Aí você vê que o Chrome ele já começa a travar, ó, aqui fica tudo zoado. Então, eu vou dar um jeito de parar essa execução. Deixa eu tirar isso daqui, né? Primeira coisa. Salvar. Vou abrir ele aqui. Vamos fechar essa aba aqui. Aí. Deixa eu ver se tá tudo certo com o meu OBS. Tá tudo ok. Vamos lá. Voltando aqui pro console. Eu removi o código e parou. Então, while, sintaxe extremamente simples. Enquanto a condição aqui verdadeira, repita o que eu estou fazendo aqui dentro e depois vá para a linha de baixo. Maravilha, muito fácil, muito tranquilo. Uma outra estrutura que nós temos é o do corpo while, mais conhecido na quebrada como do while. E aqui no Brasil também é o faça enquanto, que é basicamente o while, só que a primeira execução do corpo da sua estrutura, ela vai ser sempre executada. E aí, só na segunda que vai ser verificado a condição, se ele vai continuar ou não. E a sintaxe, bem básica, do, vamos abrir a chave, aqui tem o corpo, while, condição. Então, vamos lá. Número igual a 0, pra gente manter o início no 0, console log número. E aí eu vou alterar aqui a condição, que vai ser enquanto o número for menor que 10. Então, a gente vai aumentar o número de 1 em 1. Vamos salvar e ver ele funcionando. Então ele vai aqui do 0 ao 9. Então ele vai entrar uma vez, 0, tal, e vai rodar. Então lembra que, por exemplo, aqui no while, quando o número era 5, ele já não rodava, certo? Porque a minha condição era número menor que 5. Então aqui a gente tem, ó, enquanto o número for menor que 10. Se eu quiser colocar aqui, ó, iniciar minha variável em 10, e ele entrar aqui no do while, ele já vai rodar uma vez, vai exibir o 10 e não vai acontecer mais nada, porque a condição já vai ser falsa logo de cara. Então ele exibiu o 10 aqui, aumentou para 11 e aí já deu falso. Vamos ver como que isso se comporta no while, para vocês entenderem a diferença. Número menor que 10. Console.log número. E a gente coloca aqui, né? Sabe que não vai entrar, mas pra gente lembrar que a gente tem que alterar a variável e manter ela atualizada para saber se ela vai ser verdadeira ou falsa. Então aqui, eu vou até comentar esse cara aqui pra gente ver só o resultado do while aqui, que não vai ser nada. Então, não deu prompt em nada aqui. Por quê? Porque o número já é 10, então ele nunca vai executar isso daqui. Diferente do while, que ele faz alguma coisa e depois vê a condição. E aí ele repete, né, a mesma coisa que ele já fez na primeira vez. Bacana. Do while também, muito tranquilo. É uma questão de opinião só aqui, tá? Como desenvolvedor, eu acho que eu utilizei do while uma vez, num caso bastante específico. Na maioria das vezes, ou eu vou estar usando while, ou vou estar usando a próxima estrutura que eu vou estar passando aqui, que é o for. Na verdade, o for é o que eu mais utilizo. Então, bora lá. Vamos para o for. O for, ele tem uma sintaxe um pouquinho mais complicada, mas também não é um bicho de 7 cabeças, é bastante simples de entender. A sintaxe dele é o seguinte, então é for, a gente vai ter uma variável de início, a condição, que é o que temos em comum em todos, e os passos, vou chamar assim de passos, que é o que ele vai fazer com a nossa variável de início para cada iteração. E também a gente abre chaves e temos o corpo aqui que vai ser repetido dependendo da condição e do início aqui que a gente vai colocar. Então o for funciona da seguinte forma. A variável de início ela é executada uma única vez ao iniciar o loop. Então ele vai setar a nossa variável de início ou vai utilizar uma que a gente já
já criou anteriormente. A condição ela é checada antes de cada iteração do loop. Então, a primeira vez que a gente for entrar, que o código chegar aqui no for, ele vai pegar o início e já vai checar uma condição. Então, ele é parecido aqui com o while. Ele sempre checa a condição antes de iniciar a iteração. O corpo, ele vai ser executado quantas vezes for necessário. E os passos, ele é executado ao final de cada iteração. Então, é como se tivesse aqui início e os passos aqui dentro e fosse assim. Opa! Na verdade, o início estaria aqui, condição e passos. Isso daqui é exatamente, sem tirar nem pôr, o que é um while. Mas como na estrutura do for, a gente tem aqui tudo entre parênteses para a gente utilizar essa estrutura. Vou fazer aqui um exemplo. Então, var. Geralmente é uma convenção, nós programadores adoramos essas convenções. A gente utiliza o i como um contador, como uma variável de contagem que vai sendo iterada com essas estruturas. Então vou manter a nossa convenção aqui, vou iniciar com o 0. A condição vai ser que o i vai até o 10, i menor que 10, beleza? Gente, eu coloquei com vírgula ali, nem percebi. I menor que 10. E o nosso i, ele vai incrementar de 1 em 1. Aqui nesses passos, em todos os outros aqui, eu posso alterar minha variável do jeito que eu quiser. Então, eu posso colocar i igual i mais 5, i recebe i mais 1, que é a mesma coisa do i mais mais. Então, aqui fica a critério da sua regra de negócio, da sua necessidade. E aqui no corpo, também, obviamente, é o que você quer repetir por n vezes. Então, vou exibir o i aqui. Então, repare que esse console vai de 0 a 9 também, sendo exibido aqui. Qual que é a diferença, né, do for, do while? Que aqui nessa condição a gente já tem, de uma forma bastante legível, qual é o início, a condição e a forma que isso vai estar sendo iterado. Então, ele é bastante utilizado quando a gente sabe onde a gente quer começar, onde a gente quer parar. Quanto que o while a gente usa mais ou menos quando a gente quer receber do usuário a hora que ele quer parar. Então, ele fica sempre repetindo até que seja feito um input, alguma coisa, que pare a execução. E aqui no for, a gente pode deixar essa sintaxe um pouquinho mais feia. Eu não recomendo, mas é bom mostrar, porque são formas que você pode ver em outros lugares. E ela funciona também, porém eu não acho muito legível. Eu acho que estraga um pouco da ideia de utilizar as variáveis inline aqui nessa construção. Mas eu vou estar mostrando aqui. Então suponha que eu já tenha criado o meu i antes. O que eu posso fazer? For, ponto e vírgula, i menor que 10, ponto e vírgula, i mais mais. E aí eu vou dar um console.log e eu vou tirar esse cara daqui para não confundir. E aí a hora que a gente rodar, ele vai fazer a mesma coisa do de antes, que é do 0 ao 9. Então tá lá. E se eu quiser fazer coisas mais feias ainda com o for, eu posso colocar ponto e vírgula, i menor que 10, ponto e vírgula. E fechar. Aí, obviamente, eu tenho que aumentar o valor de i. Então, vamos fechar isso daqui. Opa! Eu tirei a definição da variável aqui, a hora que eu apaguei. Tem que ter ela definida, senão eu tenho que definir ou ela aqui, né? Então, foi de 0 a 9. Essa sintaxe aqui, só colocando a condição, é mesma coisa, sem tirar nem pôr, de um while. É exatamente a mesma coisa. Perceba que eu declarei uma variável, coloquei a condição, o corpo da nossa repetição. Obviamente, tive que colocar um modificador da nossa variável, né, até ela atingir a condição necessária, e o final. Então, funciona, a gente vê que ele vai funcionar, porém, particularmente, não recomendaria utilizar desse jeito, é um jeito que não fica legível,
E seria melhor estar utilizando o while, que é feito para ter apenas uma condição ali, ter apenas a condição, né, ali em cima. Tá, legal. Então, a gente tem aqui basicamente as 3 sintaxes de loops que a gente tem no JavaScript. E agora eu vou mostrar 2 itens legais que a gente pode utilizar aqui, que é o break e o continue. Esses 2 itens a gente pode utilizar quando a gente quer parar uma iteração ou parar completamente um loop, mesmo que a condição principal não tenha sido atingida ainda. Então, por exemplo, sei lá, eu quero fazer aqui um exemplo utilizando o while. A variável a 0, número for menor que 10, a gente vai colocar aqui, então vou colocar o número mais. Lembrando da nossa estrutura de condição da aula passada, que na hora que o número for igual a 5, eu vou querer exibir ele, console log número, e eu não quero mais que seja executado esse while. Eu vou até colocar aqui, ó, número. Então o que vai acontecer? Acabou. Só para exemplificar o que o break faz. O break ele vai interromper, independente da condição da sua estrutura, ele vai interromper, não vai ter mais nenhuma iteração dali para frente do momento que ele leu o break. Então aqui ele vai iterar o número até chegar no 5, ele vai exibir o 5 aqui, vai parar a iteração e vai cair direto para a linha de baixo. E na linha de baixo eu vou estar exibindo o número, 2 pontos, o número que estiver nessa iteração aqui, traço acabou. Então, bora lá ver o que vai acontecer. Então, o que aconteceu? Exatamente o que eu falei. Ele foi iterando os números, a hora que bateu no 5, ele deu o break e foi embora. O que acontece se eu tirar desse if aqui e colocar aqui embaixo? 1 segundo para responder o que vai ser exibido aqui. Isso mesmo, o número 1. Certo? E o que a gente pode utilizar também é o continue. O continue, ele tem a mesma ideia de parar a iteração, só que ele é diferente do break. O break, ele para toda a estrutura de repetição. O continue, ele vai para a próxima iteração. Então, suponha que eu tenha isso daqui, ó. Então, quando for o número 5, eu vou dar esse print aqui que eu fiz aqui. Eu vou dar esse console log aqui, falando o número. E quando não for o número 5, eu vou dar não é o 5. E aí, eu não vou colocar o continue agora, só pra gente ver como vai funcionar. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Não é o 5. Número 5 não é o 5. E aí, número 10 acabou. Mas repare que ele printou o não é o 5 10 vezes. Então, mesmo quando foi o número 5, ele printou essa linha de baixo. Obviamente falando, eu poderia usar o else aqui e tal, mas para a gente manter a didática, eu vou utilizar aqui o continue. Então, o que o continue vai fazer? Ele vai vir aqui, número, a hora que for igual a 5, vai printar, e aí ele vai jogar para a próxima iteração. Isso quer dizer que esse trecho de código aqui para baixo não vai ser lido. Então, ele já vai sair daqui e vai voltar aqui para cima. Vamos ver. Tem que ficar 4 prints não é o 5, número 5, 5 prints não é o 5, depois o número 10 acabou. Maravilha, aconteceu exatamente o que a gente queria. Não é o 5, número 5, e 5 vezes não é o 5, depois o número 10 acabou. Então, o continue break funciona tranquilamente, tanto para o for, tanto para o do while e tanto para o while. Então, você pode estar utilizando em alguma regra de negócio bastante específica. Também são duas coisas que eu não utilizo muito, mas em alguns casos já cheguei a utilizar quando eu não... Por exemplo, eu já queria pegar uma condição, mas eu não queria dar um return porque eu ainda ia precisar da função, então eu dava o break e já pulava para
para a linha logo abaixo da minha estrutura e continuava o código, sem precisar de iterar todo um array gigante, alguma coisa assim. Mais um detalhe para a gente finalizar a nossa aula de hoje é que a gente pode nomear, dar labels para nossas estruturas de repetição. E dessa forma, a gente consegue utilizar o continue e o break específico para determinado loop. Quando que isso é necessário? Quando eu preciso alinhar várias repetições. Então, vou fazer um exemplo aqui, que eu vou chamar aqui, ó, fora. Vou chamar de fora, tá? 2 pontos, for, igual a 0 e menor. Vou colocar um número pequeno aqui para a gente não ficar testando muito. Menor que 3 e mais. Então eu criei aqui um for, normal com a sintaxe que a gente tem, mas eu dei um label para esse for. E vou criar aqui, ó, de dentro, 2 pontos, for. Já utilizamos a nossa convenção do i, que é o nosso principal contador. Quando a gente tem subcontadores, a convenção é usar o j. j igual a 0, j menor que 3, j mais. Então, se você está entendendo tudo que eu falei nessa aula, você deve estar entendendo mais ou menos o que está acontecendo aqui. Na verdade, eu gostaria que você estivesse entendendo tudo o que está acontecendo aqui. Então, a gente vai ter uma iteração que logo depois já é uma outra estrutura de repetição. Então, quando o i for 0, ele vai entrar aqui dentro, aí vai aparecer, vai rodar j 0, 1, 2, e aí que volta aqui pro for. Aí o i vai ser 1. Aí vai ser i, 1, aí depois vai entrar no j de novo, aí 0, 1, 2. Aí volta aqui, o i vai ser 2. Aí entra de novo, 0, 1, 2, pro j. Eu vou exibir isso aqui na tela para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Eu vou receber um input do usuário. Essa aqui é a primeira vez que eu estou utilizando essa função no JavaScript. O prompt, ele joga na tela um alertinha com um espaço para o usuário poder escrever o que ele quer, o que a gente estiver pedindo para ele. Então, o que eu posso colocar aqui? Digite um valor para... Eu vou colocar aqui, ó, o i, e vou colocar aqui também o j. Certo? Só para a gente entender entender na prática, visualmente, como que essas iterações funcionam, uma dentro da outra. E isso daqui, você pode usar N for dentro um do outro, mas com uma grande ponto de exclamação aí. Usar for dentro do outro pode causar um gargalo muito grande de performance no seu código, porque o nível de complexidade de leitura disso, como você pode ver, cresce em ordem quadrática. Ah, Lucas, o que é isso? Se esse é 3 e esse é 3, isso aqui vai ser executado 9 vezes. Imagina se você está pegando de um banco de dados ou de algum outro lugar e tenha 1 bilhão e 1 milhão. Cara, isso vai ser executado por muito tempo e cresce de forma quadrática, né? Exponencial, sei lá. Então, muito cuidado a hora que você for utilizar for dentro do outro. Pensa bem se isso não vai te gerar um gargalo de processamento. Mas aqui no começo estamos utilizando 3 e 3. Vai ser muito rápido, não vai ter problema nenhum. Então, o que eu quero fazer aqui? Qual que vai ser minha condição de parada? Se a pessoa não digitar nada... Se a pessoa não digitar nada no nosso input, eu vou dar um break. Eu vou dar um break novo pra gente testar aqui de dentro. Não, eu vou colocar no de fora primeiro, porque ele é mais interessante da gente ver. Depois a gente vai no de dentro para ver como funciona a diferença entre os dois. Vou colocar aqui, então, vou colocar um alert agora, né? Acho que a gente está dando prompt. Alert. Acabou. Beleza? Então, o que vai acontecer? Deixa eu até tirar esse cara daqui. Tenho 2 for, o de fora e o de dentro. Coloquei labels para ele.
vou receber um valor digitado pelo usuário, que a gente vai ver aqui na tela, ele aparecendo. E caso a pessoa não digite nada, eu vou parar a execução do for de fora. E como o for de dentro está dentro do for de fora, o que eu desejo que aconteça é que já, a hora que eu não digitar nada, digite, apareça o alerta e acabou logo de cara. Então vamos lá, vamos testar. Então apareceu aí, deixa eu ver se está aparecendo no... Beleza. Está aparecendo um pouquinho cortado. Eu vou fazer só um ajuste aqui em tempo de execução para a gente ver. Beleza. Então a gente tem aqui, digite um valor para 0, 0. Por que está aparecendo 0, 0? A variável i do for de fora, vírgula, a variável j do for de dentro. Eu vou colocar um valor aqui para a gente passar para frente, tá? Então, 1. O que é o esperado aqui? É ficar 0,1, porque o de dentro vai interar as 3 vezes e depois o de fora vai interar as 3 vezes. Então, vou colocar 1, dá um OK. Ó, 0, 1, 2, igual eu tinha falado. 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3. 1, 2 e depois volta, né? 2, 0. 2, 0. 2, 1. 2, 2. A hora que eu apertar OK vai pro 2, 2. E aí já vai dar o acabou. Certo? Acabou agora. Legal. Agora eu vou rodar e vou deixar em algum momento sem digitar nada. Então você repare que a gente foi do 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2 e assim por diante, né? Até chegar no 2, 2 e acabar. Agora, dada a minha condição que se o input for vazio, eu vou dar um break no de fora. Então a qualquer momento eu vou dar um Ctrl R, R aqui. Vou digitar 1 pra gente ver indo pro 0, 1. E agora eu vou dar um OK com o prompt vazio. Ele tem que cair direto pro acabou, porque eu tô dando um break no de fora. Então acabou todos os meus loops. Vamos lá. Já acabou. Então, nomeando o for, eu consigo dar break em estruturas específicas. Se eu colocar aqui de dentro e dar um enter aqui, ele voltou. Então, se eu já der um OK aqui, ao invés de ir pro 0, 1, dando um OK com o input vazio, ele já vai pro 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0 e acabou. Por quê? Porque eu tô parando esse loop aqui. Se eu der um loop não nomeado, se eu der um break não nomeado, ele vai acontecer a mesma coisa do de antes, né? Porque eu tô dando o de dentro e ele já vai dar break aqui. Então, a gente pode nomear os nossos loops para poder parar no momento que quiser. Gente, a aula de hoje é isso. Esse foi os fundamentos do JavaScript. Os fundamentos da lógica de programação. É o básico, bastante básico. Para a gente conseguir dar um passinho mais fundo agora. Na próxima aula eu vou falar de funções. O JavaScript trabalha, olha, vou arriscar 99,9% com função. O JavaScript é todo função. E vamos dar o primeiro mergulho no JavaScript na próxima aula. E aí depois a gente vai vendo umas coisas muito bacanas, beleza? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!